Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Eu sou Ondina Torres, estou com a nossa irmã Nádia Carvalho. Boa noite, Nádia. Boa noite, Ondina. Boa noite, Irandi. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos em casa. Com nossa irmã Fernanda Salles. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ondina. Boa noite, Nádia, Irandi. Boa noite a todos. E também com o nosso irmão Irandi Protásio. Boa noite, Irandi. Boa noite, Ondina. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão conosco. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. Programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Nosso Evangelho do Lar de hoje vai abordar no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, a parábola da viúva e do juiz. Vamos dar início com a prece que será feita pela nossa irmã Nádia. Amado Mestre Jesus e queridos amigos espirituais, nesse momento elevo meu pensamento a Ti em gratidão pela oportunidade de estarmos juntos por mais um Evangelho no Lar. Que a Tua luz ilumine nossas casas e nossos corações, para que possamos compreender os ensinamentos do Evangelho com o coração aberto. Que Tua paz nos envolva e que nossos amigos de luz estejam conosco, inspirando nossas leituras e fortalecendo nossa fé. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Nádia. E agora, já harmonizados e sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura e o comentário com nosso irmão Irandi, dos versículos 1, 2 e 3. Irandi, é com você. Muito bem, pessoal. Vamos então ao versículo 1 desta parábola, que ela é muito significativa. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus, nessa parábola da viúva e do juiz, ele destaca, então, a necessidade de manter a fé e a constância na oração, mesmo diante de dificuldades ou demoras aparentes do que se deseja alcançar. Jesus ensina que a oração não deve ser um recurso de emergência. Pode ser, mas um estilo de vida, de comunicação contínua com Deus, vai ser mais eficaz. Claro que quando a gente precisa, a gente se apega à oração, é a emergência. Mas para não ter esta emergência, nós precisamos estar ali em comunicação contínua com Deus. Quando mantemos, então, um vínculo com Deus, como Jesus nos ensinou, nós não necessitamos estar fazendo orações em horas convencionadas ou situações específicas, pois estaremos sempre com o pensamento voltado a Ele. E Ele sabe de nossas necessidades. Pedindo também, nós receberemos mais cedo ou mais tarde, num momento exato. Às vezes, o que pedimos com bastante fé não chega da forma que gostaríamos. Imaginamos algo e vem de forma diferente. Devemos entender que vamos sempre receber o que é melhor para nós. E é isso que Deus acaba nos dando. Devemos entender que não é castigo a demora do atendimento. Isso simboliza que a justiça divina, a lei de causa e efeito, opera no tempo exato para o nosso aprendizado, não no imediatismo
dos nossos desejos terrenos. Então, vamos procurar compreender o que estamos recebendo nesse momento. Perguntemos a Deus: Senhor, eu te pedi isso e me dás outra coisa. Como devo interpretar isso? Com o passar do tempo, nós iremos entender que o que pedimos não seria o melhor naquele momento, mas o que recebemos abriu espaço para obtermos hoje essa bênção ainda maior do que prevíamos. Deus é Pai de amor e sempre vai suprir as nossas necessidades. O versículo 2, ele continua Jesus a parábola dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Ora, gente, nós sabemos que existem pessoas hoje, né, em diversas condições sociais, hoje, ontem, né, e talvez amanhã, né, existem diversas pessoas em condições sociais, com cargos altos ou não, que não temem a Deus, não creem nele e se julgam acima de todas as coisas. Hoje vemos todos os dias homens agirem sem nenhum escrúpulo, julgando tudo sob sua ótica tosca, cometendo as maiores injustiças contra os indivíduos. Em um mundo onde o materialismo impera, teremos, infelizmente, essas situações. O juiz iníquo da parábola, diferente de Deus, ele representa as dificuldades materiais e as leis do mundo. Ele tem a soberba, olha só para si e para os seus pares. Julga-se onipotente e inexpressível aqueles que estão, segundo ele, abaixo de si. Infeliz daquele que assim age, porque no futuro serão também julgados como julgaram. E como disse Mateus, no capítulo 13, versículo 42, nesse momento haverá choro e ranger de dentes. Irandi, antes de você ir para o versículo 3, só complementando aqui a sua fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos lembra exatamente isso, né? Que a verdadeira prece, ela não serve apenas para a gente pedir, ela também nos fortalece para suportar as provas da vida. A viúva, ela não representa aqui apenas aquela pessoa que pede, ela representa quem não perde a esperança. Exatamente isso, não é verdade? E continua Jesus dizendo no versículo 3, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. A viúva lá pedindo ao juiz, né? A viúva representa a alma humana que busca incessantemente a evolução, a paz interior e a lapidação moral. Suas preces constantes são o esforço diário e a sintonia com o bem. Para a doutrina espírita, a prece e a persistência, elas não mudam os planos de Deus, mas elevam o padrão vibratório do indivíduo, fazendo o que o Undina disse, né? Dando-lhe força para enfrentar as provações até que a paz seja alcançada. Jesus, quando aqui esteve, buscou exatamente aqueles que estavam à margem da sociedade, dominados pelos mandatários cruéis, que, como nos dias de hoje, através da sua suposta autoridade, subjugam o povo com as suas obras de iniquidade, sem nenhuma piedade daqueles que os procuram em busca de sobreviver nesse difícil mundo dividido pelo poder. E o que fazemos se não ir aos mandatários atuais solicitar que façam justiça contra nossos adversários, que estão vestidos de fome, dores, doenças, desconforto de todos os níveis, e também de pessoas malvadas que ferem e matam, outras roubam, desviam verbas que poderiam minorar o sofrimento de muita gente e saem sempre ilesas quando descobertas. Continuamos a ter os juízes que não temem e nem nos ouvem. Mas, como veremos na parábola, alguns, em dado momento, dão o que lhe pedem, mas não com amor, mas para não serem mais perturbados.
Irandi, é o que veremos agora nos versículos seguintes, viu? Continua então Jesus, no versículo 4. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Esse juiz, ele não quis atender essa viúva porque ele era bonzinho e nem preocupado com as necessidades dos menos favorecidos. Ele só quis atender para não ser mais incomodado com aquilo, com aquela pessoa insistente. E essa viúva, que era uma pessoa simples, sem influência nenhuma, carente, ela não desistiu de pedir ajuda, mesmo sabendo da sua condição. Ela não foi só insistente, ela foi mais que isso, ela foi persistente. Teve fé que seria atendida e lutou da maneira que podia, nas condições que tinha, que era estar ali, frente ao Senhor da lei e pedir. Sabe aquela frase, pedis e obtereis? É isso que vemos aqui. Temos que pedir o que queremos. Aí eu pergunto, para que estamos pedindo? Temos um propósito maior da realização daquele desejo que pedimos? Ou é só para agradar o nosso ser? Só para o nosso ego? Já cansamos de escutar que Deus é justo e bom, e Ele não dá uma cruz maior do que nós podemos carregar. Deus atende às nossas preces, desde que esse pedido ele seja realmente para o nosso melhoramento. Deus não é igual a esse juiz que atendeu a viúva pela sua insistência. Deus é muito mais do que isso. Deus não se cansa de nos escutar. Ele não vai nos atender só porque estamos insistindo na mesma coisa. Não mesmo. Ele nos mostra com pequenas coisas quando não temos que continuar na nossa insistência. Ele nos dá sinais de quando temos que mudar o nosso pensamento, mudar o nosso caminho. Muitas vezes somos distraídos e não percebemos. Uma coisa que escutei uma vez e aprendi é que temos que pedir o que queremos e nós temos que estar prontos para escutar o que realmente precisamos receber. É isso, Fernanda. Às vezes a gente pede uma porta aberta, mas Deus nos oferece um caminho muito melhor. Na hora nem sempre entendemos, mas com o tempo percebemos que Ele estava cuidando de nós. E é justamente sobre essa confiança no amor e na justiça divina que Jesus continua falando agora. E passando aos versículos 6 e 7. E disse: ó Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Bom, Jesus não está comparando Deus a esse juiz injusto, não, viu, gente? Muito pelo contrário. Ele está apenas nos mostrando que se até um juiz indiferente acabou atendendo aquela viúva por causa da sua insistência, o que Deus, né, que é Pai, que é infinitamente bom e justo, vai fazer? Ele não só escuta as nossas preces, ele conhece as nossas verdadeiras necessidades. Mas existe uma diferença muito importante, porque Deus não atende no nosso tempo. Ele nos atende no tempo certo. Por isso dizemos que o tempo certo é o tempo de Deus. E eu acredito que todos nós já passamos por situações assim. Às vezes, fazemos uma prece pedindo uma solução para um problema, uma cura, uma oportunidade, uma resposta, e ela não vem imediatamente. E logo pensamos:
será que Deus não está me ouvindo? Mas, olhando para trás, na minha própria vida, percebo quantas vezes aquilo que eu pedia demorou a acontecer. Mas aconteceu. Exatamente quando eu estava preparada para receber. Esta semana, ouvimos uma companheira de estudos que enfrenta uma prova muito difícil na saúde dizer algo que me emocionou profundamente. Ela disse que o céu para ela é vencer os próprios medos, encontrar paz de espírito e conversar com Deus. Aquilo me fez pensar que muitas vezes a resposta da oração não é apenas a mudança da situação, mas a transformação que acontece dentro de nós. E recentemente, por exemplo, eu passei por um período de muita preocupação com a minha saúde. Vieram os exames, as consultas, mudanças de hábitos. E eu confesso que em alguns momentos a ansiedade ela queria tomar conta sim. Mas aos poucos eu fui aprendendo que a oração ela não serve apenas para mudar as circunstâncias. Ela também muda a nós mesmos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedi e obtereis, né? Fernanda até já comentou. Kardec nos ensina que a prece é um ato de adoração, mas também um recurso de fortalecimento moral. Muitas vezes a resposta de Deus não vem modificando imediatamente a situação, mas nos dando coragem, equilíbrio e serenidade para atravessá-la. E encontramos esse mesmo ensinamento em diversas obras trazidas por Chico Xavier, que Emmanuel nos lembra repetidamente que Deus nunca nos abandona, mas espera, gente, que façamos a nossa parte. Nós temos que confiar e perseverar. A viúva dessa parábola, ela não desistiu diante da primeira dificuldade. Ela continuou buscando justiça. Da mesma forma, Jesus nos convida a não desistirmos da oração, da fé e da esperança. Que a fé verdadeira não é aquela que acredita apenas quando tudo está dando certo. A fé verdadeira é aquela que continua confiando, mesmo quando ainda não consegue enxergar o resultado. Talvez hoje alguém esteja esperando uma cura, uma oportunidade de trabalho, a melhora de um filho, a solução de um problema familiar ou financeiro. Que essa parábola nos lembre que nenhuma prece sincera se perde. Deus nos escuta sempre. E mesmo quando o silêncio parece grande, o amparo divino continua acontecendo. Talvez não de forma que imaginamos, mas sempre da forma que mais precisamos. Nenhuma prece sincera fica sem resposta, gente. Às vezes a resposta só não chega no nosso tempo, mas sempre chega no tempo de Deus. É verdade, Ondina. Você sabe que eu vivi um relacionamento muito tóxico, muito abusivo, e eu pedia para Deus que eu queria mudar, que eu queria ficar ali, Quando eu terminei o relacionamento, eu entendi que Deus falou, não é para você ficar ali, não é aí o seu lugar. E aí foi bom para mim, depois eu comecei a ver, falei, é verdade, então às vezes nem sempre realmente é do jeito que a gente quer, né? Mas Deus prepara uma coisa bem melhor. Continuando aqui, gente. E Jesus continua a parábola dizendo no versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Meus amigos queridos,
Aqui, esse parágrafo, Jesus não está falando do tempo cronológico, ou seja, como nós contamos os dias, e sim da certeza e da nossa prontidão de Deus em nos atender. Temos que entender que a justiça divina não falha e não se esquece de nós, mesmo que aos nossos olhos humanos pareça demorar. Ele pergunta, porventura, achará fé na terra? Aqui é um choque de realidade muito amoroso que Jesus nos dá. Ele está falando da fé que a viúva teve, ou seja, aquela que nos mantém de pé, orando e confiando, mesmo quando tudo ao redor parece difícil ou contrário. Então, meus irmãos, Jesus pergunta se quando ele retornar, se ele vai encontrar essa chama acesa dentro de nós. Aqui ele nos questiona se teremos coragem de continuar crendo no bem e na justiça divina, mesmo diante das provações e do cansaço do mundo. É muito bonita essa parábola. Podemos entender essa justiça como a própria lei de causa e efeito. Deus, na sua infinita bondade, sempre nos dá oportunidade para o nosso progresso e para a nossa reparação. Temos que ter fé raciocinada que não se deixa abater pelas dificuldades da nossa jornada. É a confiança de estarmos sendo cuidados e que o nosso esforço em fazer o bem nunca é em vão. Sabe quando a gente tenta ser uma pessoa melhor, mais paciente com alguém difícil, ou tenta mudar um hábito ruim, mas parece que nada muda? A pessoa continua sendo difícil e a gente continua caindo no mesmo erro. A fé da viúva nos ensina a continuar sendo gentil, continuar estudando, continuar fazendo a caridade, tentando ser luz sem se importar se o outro vai mudar, se você vai ser reconhecida por isso, e não se importar quantas vezes você caiu na sua tentativa de mudar seus hábitos ruins. O importante é nunca desistir e crer que vai conseguir. É como se Jesus estivesse perguntando: você vai manter a sua confiança no bem mesmo quando tudo parece difícil? Manter a fé quando as coisas não acontecem em nosso tempo é um dos maiores exercícios de evolução que podemos fazer. É um treino de paciência e confiança absoluta na justiça divina. Sabe, Nádia, Kardec nos ensina que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Não é uma fé cega, mas uma confiança construída pelo entendimento das leis divinas. E quantas lições aprendemos aqui hoje, não é mesmo? Que possamos sair desse evangelho, gente, lembrando da viúva desta parábola. Não pela insistência em impedir, mas pela perseverança em confiar. Porque quem aprende a confiar em Deus nunca caminha sozinho. Daí, Ondina, meus irmãos, sim? Ondina, muito interessante mesmo essa parábola. E essa pergunta de Jesus, ela deve fazer parte do nosso dia a dia. No momento em que nós estivermos passando por algum tipo de dificuldade, vamos parar, perguntar para nós assim: se Jesus chegasse para mim hoje e perguntasse, você continua ou você tem fé? Né? Para a gente realmente ver que a dificuldade, ela existe para que nós possamos encontrar caminhos de solução. E assim nós vamos evoluindo. A viúva aprendeu muito com as negativas do juiz. E ela foi, paulatinamente, né? Ela foi percebendo como é que ele agia até o dia em que ele... Né? E também pensar muito bem nisso. Será
que nós somos para com os nossos irmãos como é o juiz, ou como foi o juiz, é uma coisa que nós precisamos estar pensando bastante, né? Então, o mais importante para que nós possamos saber tudo isso é nós ficarmos vigiando os nossos pensamentos e os nossos atos. E o filósofo já disse, né? A melhor coisa que nós podemos fazer é conhecer a nós mesmos. Então é com você, Ondina. Isso aí. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar desta semana. Esperamos que ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinos de Jesus e que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia, para sermos mais tranquilos e felizes. E agora eu vou pedir ao nosso irmão Irandi que faça a prece final e a fluidificação das águas. Irandi, volto com você. Divino amigo Jesus, que persistamos na busca do nosso aprimoramento moral, que eleva a nossa condição espiritual. Dá-nos força, Senhor, para não esmorecermos nos momentos de dor, seja ela física ou moral. Que possamos perdoar a todos os que nos ofendem e trabalharmos sempre para vencer as tentações que existem dentro de nós. Que sejamos persistentes, pedirmos a Deus, mas trabalharmos para merecer a dádiva do reconhecimento e o prêmio de receber o que necessitamos. Mas nesse momento, divino amigo, te pedimos que nos dê força e coragem para não reclamarmos da vida em nenhuma circunstância, e sim agradecermos sempre, até pela dificuldade do momento, certo de que o Senhor está a nos ajudar a vencer todos os obstáculos. Jesus, que teus emissários de luz, que estão em todos os nossos lares, depositem nestas águas o bálsamo para amenizar as nossas dores físicas e morais. Que assim seja. Assim seja. Agradecemos a Nádia, a Fernanda e ao Irandi pela cooperação e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares, lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos, pois afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Que Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira, às 18 horas.